Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem para o início dessa aula. Eu poderia dizer assim, acorda Pedrinho, mas eu não vou dizer só Pedrinho. Vou dizer acorda Joana, Eduarda, Sabino, acorda Viviane, Marília, acorda todo mundo. Vamos começar essa aula assim, cheios de energia, porque o melhor milagre já aconteceu. Abrimos os nossos olhos, caminhamos, não é verdade? Não sei quem já tomou café, quem não tomou, eu acredito que vai tomar ainda, não é? Aquele café gostoso, preparado pela sua mãe, seu responsável. Billy já está aqui me mostrando a xícara de café. Isso é muito legal. Pois é, pessoal, acolham com carinho esta aula, não é? Todas as aulas que vão acontecer aqui, porque todas elas vão ser apresentadas ou lecionadas por professores que prepararam com muito carinho essa aula para vocês. Então, um cheiro bem grande no coração de vocês, porque nós estamos apenas começando essa aula. E por que não começar assim já, não é? Com afeto, com carinho. Tudo que fazemos com amor dá certo. Então, começa o seu dia aí com muito amor no coração, tá? Então, nossa aula de hoje, você já me conhece, eu sou a professora Adriana Maria. Este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de ter Bruno, nosso intérprete, que torna esta aula ainda mais acessível. Quem entrou na rede há poucos dias, se tem alguém aqui, não é, que chegou de outro estado, de outra cidade, que está entrando na nossa rede, se loga aí no aplicativo, por meio dos QR Codes que aparecem na tela. Você tem também o canal de YouTube que pode assistir essas aulas e tem a TV da sua casa, que é compartilhada. Aí a gente começa o dia assim, usando as palavrinhas mágicas, não é? Com licença, por favor, eu posso, você me permite. E aí quando falamos com carinho, ainda que a resposta seja assim grossa, não é? Exagerada nas emoções, mas aí é amenizado um pouco a situação. Então vamos praticar assim a tranquilidade, a gentileza, a educação e tudo fica melhor do que está. Professora Viviane, eu tenho Viviane Santos aqui comigo hoje, uma alegria imensa no meu coração, porque eu amo essas parceiras de trabalho. Tem 3, Viviane Santos, Camille Borba e Carla, que também entra aqui conosco. Viviane, dá aquele alô para os nossos alunos. Oi, professora Adriana, tô acordada, viu? Você disse que era pra gente ter acordado, eu tô acordada aqui já e conectada no chat, esperando aí as dúvidas, os questionamentos, os comentários que as pessoas de casa possam ter sobre a aula que a gente vai dar aqui hoje. Então, faça justamente o que a professora Adriana falou, faça o login no app do Educa Recife para conversar com a gente aqui enquanto a aula acontece, tá certo? Daqui a pouco eu volto. Então é isso, pessoal, vamos juntos nessa aula. Então, toda aula eu sempre trago para vocês um objetivo da aula, não é? É importante saber o que estamos fazendo aqui. Então, o objetivo da nossa aula é construir um conceito para o gênero textual entrevista, considerando a sua função social e contexto de produção. Então, este gênero é um gênero onde colocamos, não é, diante do entrevistador, da pessoa entrevistada, aquilo que estamos querendo saber, não é? Então é importante a gente pensar nessa função social, saber qual a função, não é, desse gênero. E aí vamos ver, rever, não é? Já vimos essa aula, podemos aprender a partir dessa, porque às vezes a gente ouve, não é? Escuta, ouvir, escutar é a mesma coisa. O que é que vocês acham? Às vezes assistimos, mas não absorvemos aquele conteúdo, não é? Assistimos a aula, participamos da aula assim, não é? Muito lentamente, não é? Parece que a mente da gente não absorve muito bem, e é interessante pensar que é tempo de nivelar o nosso conhecimento. Nós nunca podemos achar que sabemos tudo, que está tudo bem na área do aprendizado. Todos os dias temos algo a mais para aprender. Então, vamos aprendendo juntos? Então,
A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio e dentre outros. A circulação desse gênero, não é? É possível encontrar o gênero entrevista em jornais, revista, programas de televisão que eu já falei, rádio, canais de YouTube, podcast, entrevista de emprego e etc. Então, há vários tipos de entrevista. Entrevista pessoal, né? Quando você conhece alguém, você pergunta, não é, de onde essa pessoa qual a cidade, não é, de origem. Então, é interessante perceber como esse gênero ele está em diferentes locais, e há diferentes entrevistas. Uma entrevista de emprego é diferente de uma entrevista feita a alguém que está em uma situação complicada, que um jornalista vai lá e faz aquela entrevista lá no meio da cidade, ali naquele ambiente. É diferente a entrevista. Então, vamos perceber essas diferenças, não é? Então, a entrevista busca criar uma conversa entre duas pessoas ou mais, sobre quaisquer assunto. A entrevista jornalística, não é de ordem do relatar. E a entrevista jornalística, ela busca colher informações por meio do relato de pessoas envolvidas na notícia, ou em uma coletiva de imprensa, por exemplo. Então, se aquele jornalista ele está na rua e ali ele faz aquela entrevista, ele está com pessoas daquela situação, não é, do acontecimento, as pessoas que foram afetadas, que se envolveram naquela situação, não é, seja ela qual for, não é, se é um jogo de futebol e ele chega a entrevista um jogador ou técnico, não é, ou até mesmo um torcedor. Então, ele vai estar ali falando do jogo. Se acontecer um acidente, que é algo trágico, me perdoem usar esse exemplo, não é tempo da gente estar falando assim de coisas ruins, mas o acidente é algo que não é legal, mas acontece. E aí chega ali, não é, a reportagem, então ela vai falar com o entrevistador, não é, o profissional de jornalismo, ele vai falar com a pessoa, com a vítima, com alguém que estava ali, que se envolveu naquele acidente. Então, é interessante pensar, não é, e observar a diferença, né, de cada modelo de entrevista. E uma entrevista dada a uma coletiva de imprensa é uma entrevista diferente, não é, professora Viviane? Porque é preciso um planejamento, não é necessário ali perceber, não é, retirar alguns termos ou colocar alguns termos, porque é uma coletiva de imprensa. Isso, professora Adriana. A entrevista de coletiva de imprensa, assim como uma entrevista de emprego, por exemplo, ela vai ser muito mais pensada previamente do que aquela entrevista que é coletada na rua, né? Por exemplo, como você estava falando de um jornalista que está ali no momento, no calor da emoção, enquanto o fato acontece. Então, é muito provável que as pessoas se deixem dominar pela emoção daquele momento, né? Numa entrevista de emprego, numa coletiva de imprensa, existe uma intenção por trás daquela organização, né? Normalmente quer se comunicar alguma coisa. Então, essa informação ela é previamente elaborada, previamente escrita, para que não haja dúvidas, não haja mal posicionamentos, etc. Acho que essa é a principal diferença. Isso mesmo, professora Viviane. Ela contribui demais com o aprendizado de vocês. Vocês estão vendo que estamos aqui todos no mesmo objetivo? Pois é isso aí. Vamos juntos. Então, nós temos aqui, não é? Por favor, Billy. Os textos são informativos, opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado. A linguagem usada, não é, na entrevista é dialógica e oral. A marca do discurso é direto e também não é da subjetividade, não é, mescla a linguagem formal com a informal. Então, geralmente, em uma entrevista, não é, nós percebemos essa marca, não é?
muitas vezes o entrevistador, ele está ali fazendo fazendo perguntas, usando a linguagem formal, e a resposta do entrevistado é numa linguagem informal, dentro do conhecimento prévio que aquele entrevistado tem, dentro da sua escolaridade. Então, há essa mescla de linguagem formal e informal. O discurso, não é? O discurso, ele é direto, não é? O discurso direto é a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressões de quem responde. Alguns sinais de pontuação, não é? Tem como a exclamação, as aspas, as reticências, e podem ser inseridos para marcar a oralidade e a ação dos participantes. Então, nós estamos, não é, percebendo, não é, que toda entrevista, depois de feita, depois daquele momento ali, ela é redigida, e esse texto redigido, ele deve ser fiel ao momento que foi, que aconteceu ali, não é? O momento com o entrevistado. E esse texto, ele é escrito com muita responsabilidade. Então, o que é necessário para fazer uma entrevista? Pensa aí. Pensa comigo aí, o que é necessário para fazer uma entrevista? Só um microfone na mão? Só isso, ou um celular, não é? Que grava hoje o vídeo? Será que é necessário só isso? Então, quais são os tipos de entrevista que podemos fazer? Eu já falei aqui sobre entrevista de imprensa, com a imprensa, não é? Eu já falei da entrevista profissional, eu já falei da entrevista pessoal. E aí, quais são os tipos? Vai nomeando aí dentro daquele conhecimento que você tem. Você pode escolher um tema de sua preferência, não é? Para entrevistar essa pessoa. Você deve escolher um tema que é interessante para você, que é a sua área de pesquisa, não é? Aquela área, eu vou falar na linguagem de vocês, aquela área de curiosidade, não é? Porque adolescente gosta de conhecimento, sim. Então, aquilo que traz curiosidade para você. Então, pesquisa sobre isso, entrevista alguém que pode trazer informações para você, informações legais, né? Informações que vão somar com o seu conhecimento. Isso está praticando o gênero. E eu quero ver os meus alunos do 6º ano praticando esse gênero, porque há crescimento, tá? Quando estamos assim, interagindo com o outro, falando, ouvindo, há sim crescimento. Então, os temas, eles podem ser diversos. Então, você pode falar sobre games, né, televisão, esportes, filmes, culinárias, música, não é? E aí fala sobre games. Eu sei, eu estou por dentro porque eu fiz uma pesquisa entre os meus alunos no presencial. E olha, jogos eletrônicos está em alta na cabeça de vocês. E bateu recorde nas redações com temas livres escolhidos pelos alunos. Então, significa que vocês estão jogando bastante, que vocês têm muito a falar sobre isso. Então, que tal assim, né? Entrevistar o coleguinha sobre jogos eletrônicos, sobre séries, sobre filmes, sobre, de repente, você entrevista sua mãe aí, sua tia, faz aquela comida gostosa, aquela comida nordestina, não é? Aquela pamonha, aquela canjica deliciosa, aquele bolo de milho que deixa a gente com água na boca. Conversa aí sobre culinárias também com as pessoas da sua família, não é? É legal, ou com o seu colega na sala de aula. Então, aproveitando o momento, vamos entrevistar a professora Viviane Santos. Professora Adriana, você estava falando da comida, eu acho que você ainda está focada no café da manhã. Eu acredito que sim, Viviane. Porque estava tão empolgada.
bastante pensando aqui nas delícias de São João, não é? Dessa época, assim, que deixa a gente, assim, mais com um pezinho a mais, não é, professora Viviane? Não, que é isso. Olhe, sei não tem como. Mas vamos lá, não é? Professora Viviane vai ser a nossa entrevistada de hoje. Então, fiz aqui umas perguntinhas, preparei umas perguntinhas básicas para ela. É interessante na entrevista, os textos, depois eu vou editar a minha entrevista aqui com ela, não é? Tem que ser fidedigno a tudo aquilo que ela falar agora, tá certo, pessoal? Então, qual o seu nome? Ela já disse aqui, eu já falei, mas repita o seu nome para estar aqui contendo no meu texto. Justo. É sempre bom começar com o nome, né? Então, eu me chamo Viviane Silva Santos, sou professora da EMAD. Isso aí. Se tem algum aluno aí, anota aí, tá certo? Viviane Santos. Já tem o nome e a profissão, né? Isso, e a profissão. Pois é. Então, vamos lá. Onde você nasceu, Viviane? Professora, eu nasci aqui em Recife, viu? Mas eu morei muito tempo em Jaboatão e depois voltei para Recife de novo. Pronto, interessante. Bem que eu já suspeitava. Sabe por quê? Porque tem sangue quente, não é? É nordestina, como eu. Então, vamos lá. De qual componente curricular você mais gosta? Eu acho que eu sou suspeita. Aí a gente é suspeita, né, professora, para dizer assim, língua portuguesa, né? Eu gosto muito de literatura também. Eu sempre coloco um pouquinho de texto literário nas minhas aulas, né? Os alunos já estão aí habituados. Então, automaticamente eu gosto muito de ler, eu gosto muito de literatura e gosto muito de português. Eu tenho certeza que vocês já suspeitavam, porque eu já suspeitava. Quando o que ela ia falar era isso, ela é amante da língua portuguesa, ama a leitura, é apaixonada por literatura. Que maravilha, entrevistar a Viviane Santos. Vamos lá. Então, o que você gosta de fazer fora do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudo? Fale aí para os nossos alunos. Então, quando a gente não está no trabalho, né, professora Adriana? Preparando aula para vocês, eu vou muito ao cinema, professora. Vou muito ao cinema, leio muito meus livrinhos em casa, bem sossegada. Então, fica a dica aí, a leitura é o que eu estou sempre falando com vocês. Vamos ler, reler, não é? Escrever, reescrever, é tempo de nivelar, não é? O nosso conhecimento não pode estar aqui, ele deve estar aqui, ó. Ele deve passar daqui, avançar a cada dia. Então, vamos avançar em conhecimento? Vamos lá. Você tem um sonho internacional, Viviane Santos? Professora Adriana, eu já tive mais, viu? Já tive né? mais. Agora eu gosto de ir passear e voltar. Porque nada como a nossa terra, nada como a nossa casa, né? A nossa família, os nossos amigos. Mas quem sabe, né? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Pois é. Então, por que não sonhar? Nós devemos sonhar, independente das situações, das circunstâncias. O sonho, ele não pode ser menor do que a nossa capacidade, não é? De realizar. Então, quando a gente sonha, significa que nós temos a oportunidade de um dia realizar. Então, a professora Viviane Santos tem sonhos que já realizou, vai realizar outros sonhos, ela vai fazer várias viagens internacionais. Eu acredito no potencial dessa professora. Viu? Vamos todos. Então, vamos. Bruno, inclusive. Então, eu sei que você tem um prato predileto, quem não tem, né? Eu falei aqui das pamonhas, canjica, bolo de milho. Professora Viviane, qual o seu prato predileto? Professora, eu gosto de tudo que é massa. Tudo que é macarrão, eu gosto. E também sou apaixonada por bolo. Não posso ver um pedaço de bolo. Eu saio doidinha correndo atrás. Pois é, menina. Todos nós temos esse direito, não é? Eu falo assim, é um direito nosso ter assim uma delícia, dizer assim, isso aqui é uma delícia. Eu adoro comer isso. Eu garanto que você, aluno, aluna, pai, mãe responsável, tem também os seus pratos prediletos. Fala aí conosco, tá no chat quando você puder, porque é interessante saber também, né, os gostos dos nossos alunos. Essa entrevista é tipo um modelo para você começar a entrevistar o seu colega, alguém na sua casa. Então, vamos lá. Você prefere ser entrevistada, Viviane, ou entrevistar? Eu acho que eu sempre preferi ser entrevistada.
do que entrevistar, curiosamente, né? Sim. Aqui a gente faz muito os dois. Sim, é verdade. Né? Mas eu acho que eu prefiro ser entrevistado. Eu acho que uma boa entrevista, quando ela é bem pensada, previamente, quando ela é acordada, né? Ou seja, quando o entrevistador combina com o entrevistado, não as respostas, mas o caminho da entrevista, eu acho que fica muito mais agradável. Verdade, né? Tira aquela tensão, a apreensão e se torna algo gostoso. Então é isso, gente. Hoje ela está sendo entrevistada, mas eu já fui entrevistada por ela, tá? Amanhã então aqui é assim o tempo todo, somos entrevistados e entrevistador. Então é a vida, às vezes a gente muda de papel, né? Estamos hoje fazendo algo, amanhã estamos fazendo outro papel e é assim. Mas vamos seguindo. Para você, qual é a diferença entre ser entrevistador e ser entrevistado? Os dois têm a mesma função? E aí? Pensem sobre isso. Você considera importante definir o tema da entrevista antes dela acontecer? E aí? É interessante, não é? Definir, não é? Esse tema da entrevista. E a partir desse tema é que é orientado, não é? Ali, ele serve para orientar, é elaborado ali as questões que vão ser abordadas dentro da entrevista. Então, qual o assunto abordado na entrevista com a professora Viviane Santos? E aí, vocês perceberam aí qual foi o conteúdo? Eu falei sobre jogos eletrônicos, eu falei sobre algum tipo sobre a pandemia? Não, eu falei, foram perguntas pessoais, não é? Que eu perguntei aqui para ela, usamos um exemplo simples de uma entrevista pessoal. Então, foi isso. Então, quem é o entrevistador e o entrevistado? Nessa entrevista pessoal aqui foi a professora Adriana Maria e o entrevistado, a entrevistada foi a professora Viviane Santos. Então, como é que a entrevista é organizada? Parece haver um planejamento anterior. Então, eu gostaria de convidar vocês agora para estarem assistindo a entrevista que foi feita, não é? Com a intérprete Helena. Então, vamos assistir essa entrevista. Olá, estamos aqui em um programa de entrevista. Eu me chamo Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de ter Helena Frutuoso, nossa intérprete entrevistada do dia. E aí eu gostaria de conversar com você, já fazendo uma pergunta. Como é para você atuar neste papel social como intérprete no ambiente educacional? Ser intérprete de Libras carrega consigo um papel social muito importante. Nós somos meio de comunicação, nosso trabalho ele é dar voz a uma comunidade inteira. Então, para mim, como papel social, é muito importante. Eu sou muito feliz em ser intérprete de Libras e dar todo esse espaço que a comunidade surda merece ocupar. Lindo. Ouvir isso é maravilhoso, porque a educação inclusiva dentro da escola é muito importante. E precisamos pensar nos desafios que temos como educadores e intérpretes a vencer nesse processo de construção, não é, de toda uma realidade que existe hoje. Eu falo uma realidade, mas é uma facilidade, não é, Helena? Porque antigamente nós não tínhamos esse privilégio de ter os nossos alunos sendo incluídos no chão da escola, juntamente com os outros alunos, que é o ambiente que eles devem estar, e vamos lutar por isso. Sim, sim. O intérprete está onde o surdo está. O surdo hoje está na sala de aula, ele é uma conquista muito grande e nós estamos lá para dar esse suporte. Então, por mais que estejamos na sala de aula com esse intuito de ser um canal comunicacional não só entre o professor e o surdo, mas entre o surdo e os alunos, entre o surdo e toda a comunidade escolar da qual ele faz parte, a gente ainda encontra alguns desafios. É desafiador, nós temos ainda pontos que precisamos melhorar
nessa interação entre intérprete de Libras como parte da comunidade escolar. É importante ouvi-la, porque como professores e professoras, nós iremos mudar um pouco a nossa postura e sermos ainda mais inclusivos, porque ainda não estamos sendo o suficiente e precisamos melhorar. Então eu gostaria de pedir para você sugerir, né? Eu queria perguntar, você tem alguma sugestão para nós, professores e professoras da nossa rede? Tenho sim, talvez uma ou duas. Para começar, nós somos parte do processo de ensino-aprendizagem. O professor não deve ver o intérprete de Libras como seu inimigo ou alguém que deve ser repudiado ou afastado. Não, nós somos parte da inclusão, somos ferramenta de inclusão. E para que a inclusão possa acontecer, a gente tem que estar junto do professor, a gente tem que fazer parte do planejamento da aula, tem que ser pensado não só no surdo, mas também na nossa participação. A inclusão ela tem que começar de dentro para fora. A gente tem que começar a parar de pensar que a inclusão é algo que tem que vir do outro para que eu possa tomar minha atitude. E se você tem um surdo na sua sala, se você tem um intérprete, conversa com o intérprete. Eu tenho certeza que para cada aluno a gente tem um jeitinho diferente de fazer a inclusão acontecer. Maravilhoso ouvir tudo isso, porque se queremos mudança, a mudança precisa começar em nós mesmos. E aí, a partir desse início, mudamos o ambiente que estamos inseridos. Então, pessoal, o gênero entrevista é um dos gêneros textuais que eu amo, porque ele tem essa função informativa, ele é veiculado pelos meios de comunicação e tem o seu papel social. Então, foi um privilégio ter você aqui comigo, falando para os nossos alunos, professores, sobre este gênero textual tão importante em nossa sociedade. Até mais, pessoal! Então, não sai daí porque a nossa aula está terminando, mas ainda não terminou. Vocês viram essa entrevista? Então, ele tem esse papel social. Então, vamos praticar agora, como eu fiz com a professora Viviane Santos aqui, a entrevista pessoal, pratiquem aí na sala de aula com vocês. Então, como a entrevista é organizada, então parece haver um planejamento anterior, com certeza houve um planejamento anterior, não é, das perguntas, o que eu tive que comunicar, não é, para Helena Frutuoso, nossa intérprete, o que eu ia perguntar para ela planejar a sua resposta. É sim interessante ter um planejamento anterior. Então, agora é com vocês. Organize aí uma entrevista com o seu colega, sua colega na sala de aula, com um tema que você acha interessante. Eu falei para vocês que jogos eletrônicos está bombando, né, nas redações. Mas fala sobre outras coisas também, tá bom? Professora Viviane Santos, se despede aí. Professora Adriana, olha, eu queria dizer que você está pronta para ter seu próprio talk show. Ah, meu Deus. Prontíssima, eu vou assistir todos. Foi uma alegria participar aqui, eu espero que vocês tenham se divertido com essa aula. A gente se vê na próxima. Então é isso, eu agradeço ao intérprete Bruno que esteve aqui conosco, a equipe de produção, e não sai daí porque vem uma dupla aí, professora Isabel Borges e Cláudia aí, vão arrasar na aula de ciências. Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!